Olá, eu sou a Thelma e hoje, em pleno 7 de setembro, dia da independência, bicentenário da independência do Brasil, vou fazer um vlog Vida de Escritora, falar um pouquinho da minha vida, que tem um pouco de independência no meio dessa história. Mas antes de dar sequência ao vlog, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Instagram, que tem conteúdos mais curtinhos, e a newsletter, Suspense e Romance, tem link sempre na descrição dos vídeos. E hoje é vlog, é um bate-papo, contando um pouquinho sobre o que eu fiz antes de ser escritora, mais exatamente o que me levou a ser escritora. É mais ou menos isso que eu quero contar para vocês. Eu já fiz no começo aqui do YouTube, quando eu comecei o canal, eu contei um pouquinho disso para vocês, mas já faz um tempo e é bom que eu traga as novidades. Eu preciso levar lá para o Instagram um pouco disso também, porque eu não comecei como escritora. Eu nasci super afim de ser escritora. Eu gostava muito de ler, descobri isso precocemente, mas também percebi que eu precisava de uma atividade que me rendesse um salário mensal. Acho que eu tive uma infância um tanto... um lar um pouco tumultuado, digamos, era um pouco... a situação em casa era um pouco instável e eu buscava por essa estabilidade. Então, se você me perguntasse quando criança o que eu queria ser quando eu crescesse, eu ia dizer, eu quero ser cientista e eu vou estudar na USP. Mas eu dizia isso porque a USP eu já sabia que era uma universidade do governo, gratuita, e eu sabia que tinha que ser isso. E outra coisa que eu sabia é que era através de estudar que eu ia conseguir resolver essas minhas questões, ia conseguir independência, ia conseguir uma estabilidade que eu não tinha muito, já que meus pais brigavam muito, tanto é que eles se separaram quando eu estava na faculdade, e a nossa situação econômica também era meio complicada. Eu sempre estudei em colégios estaduais, então eu sabia que eu tinha que passar na USP, porque eu tinha que estudar e tinha que ser de graça. E eu já escrevia, minha mãe tinha me dado uma máquina de escrever quando eu tinha 15 anos, porque eu já comecei a escrever, mas acho que intuitivamente eu percebi que isso ia ser difícil, que a vida de escritor, ela é muito cheia de altos e baixos, e eu não tinha como me bancar nesse começo mais complicado, e era preciso algo mais formal, CLT, sabe? Receber salário todo mês. Foi aí que escolhi nutrição. Para ser, já que eu gostava muito de biologia, me dava muito, eu era muito boa aluna, isso é um fato também. E consegui entrar na USP, tanto é que eu entrei em primeiro lugar na USP no meu ano, na nutrição. E eu gostava muito de biologia, eu fui meio que eliminando as possibilidades, eu cheguei em nutrição. E eu adorei o curso, me formei 4 anos depois, e fui trabalhar num hospital com terapia nutricional, que é o que eu mais gosto na nutrição. E a terapia nutricional, bom, esse é outro capítulo, ela é bem específica, é dieta interal, né? Vai direto no estômago do paciente de UTI, por exemplo. Esses são os casos que eu mais gosto de trabalhar. Então fui trabalhar com isso por quase 6 anos num grande hospital aqui de São Paulo, mas mudei para uma empresa depois de um tempo, e fiquei nessa empresa de terapia nutricional que faz produtos específicos para esse tipo de terapia. Eu trabalhei por mais de 21 anos nessa empresa, ou seja, eu tive 2 grandes empregos na minha vida. Eu procurava estabilidade, é o que a gente, olha que interessante, o que a gente acredita, o que a gente procura, é o que a gente encontra. É meio raro, né, uma pessoa ficar tanto tempo na mesma empresa, e foi o meu caso, passando por vários cargos. Eu fui expatriada. Expatriada? O que é isso? É quando você vai trabalhar na matriz da sua empresa. Era uma multinacional que tinha a matriz na Holanda e eu acabei sendo transferida para lá. Eu fiz uns testes, me aprovaram, morei quase 4 anos na Holanda. Eu prestava
assessoria científica, eu era do departamento científico, né? Eu que tinha dito que ia ser cientista. Eu não era exatamente uma cientista, mas eu trabalhava com aspectos científicos das dietas, ensinando os diversos países e os profissionais a usarem as dietas integrais. Eu adorava fazer isso, eu conheci muitos lugares diferentes, foi uma oportunidade de ir para a China, para o Oriente Médio, para ir para a Rússia. Eu fui para lugares que eu nunca pensei que eu fosse. Eu sempre gostei muito de viajar, mas a trabalho acabei indo. Nesse meio tempo, voltando um pouco no passado, quando eu terminei nutrição e comecei a trabalhar no hospital, eu achei super monótono. Eu tinha estudado a minha vida inteira, aquilo me agradava muito. E ficar ali presa no hospital era algo que era rotineiro demais para minha cabeça. Então, nessa época, eu prestei letras, italiano e português, e também EAD, a Escola de Arte Dramática da USP. Eu era uma atriz frustrada na minha cabeça, eu deveria ter feito teatro, eu fazia muito na escola e deveria ter seguido essa carreira. Eu fui sumariamente reprovada na EAD e depois passei em italiano e português. Acabei sendo jubilada porque eu trabalhava muito no hospital, era a época do hospital, então às vezes eu entrava às 6 da manhã, então era uma rotina muito puxada. Eu acabei elegendo as matérias que eu mais gostava e isso não dá certo, você precisa cursar todas as matérias do curso que você escolher, senão você é jubilado, foi o que aconteceu, mas eu cursei uns 6 anos de letras, italiano e português, aprendi italiano. Enfim, mas aí foi a mudança para a indústria e foram 21 anos nessa história. Eu depois fiz teatro, sim, agora lembrando, eu fiz teatro ali na Praça Roosevelt, foi 1 ano de curso de teatro, a gente fez uma montagem de Nelson Rodrigues, preparou durante o ano inteiro e ficou 2 meses em cartaz, eu amei. E descobri também que eu não era atriz. Não que eu não leve jeito, eu acho que eu levo jeito para a coisa, mas a dedicação, o amor que você precisa ter para a profissão, enfim, eu não tinha. Mas foi bom que eu descobri isso, parei de me iludir que eu era uma atriz frustrada. Também fiz MBA em marketing, já que eu trabalhava numa empresa do lado do marketing, de mãos dadas com os marqueteiros, eu percebi que eu precisava de mais informações de marketing. Eu fiz um MBA na SPM, foi muito interessante e hoje eu uso isso com os livros. A minha história nessa empresa, ela foi até 2018, dezembro, era um dia 13, uma segunda-feira, quando eu chego no trabalho e me dispensaram. É estranho, né? Acho que toda vez que você é despedido, tem um sentimento estranho. Mas para mim foi muito sutil a estranheza. Foi interessante porque eu entendi que a vida ela é feita de ciclos. Tudo tem começo, meio e fim. Coisas boas, coisas ruins. E tudo pode ser um ciclo menor ou maior, mas são ciclos. E o meu ciclo de mais de 21 anos na empresa, ele tinha terminado ali. E o que restava era mais gratidão e só um pouquinho dessa estranheza de receber essa notícia inesperada. Mas também inesperada porque eu acho que eu sou meio desconectada, né? Era para se esperar sim. Mas eles me dispensaram de uma forma muito legal. Como eu já tinha um cargo alto, eu cheguei, então eu comecei como vendedora e nesses 21 anos eu cheguei a diretora do departamento científico. E a demissão foi com um pacote que viabilizou eu pensar um pouquinho assim, o que eu quero, o que eu amo mesmo fazer? O que nesses anos todos eu vivenciei que eu gostaria de fazer agora? É escrever. E com essa demissão foi possível bancar o escritora, porque a minha intuição lá no começo estava certa. A vida de escritora, ela é muito
muito cheia de altos e baixos. O começo ela é complicada, porque você começa se bancando o tempo todo. É diferente de você conseguir um trabalho CLT. Você tem que se autossustentar, você também vai para autopublicação. Você é um autor independente a princípio, até que você eventualmente encontre uma editora que conversa, que tenha aí uma vibe parecida com a sua e tudo mais. E é isso, aí eu começo essas atividades. Eu já publiquei 2 livros pela Amazon e foi participando do concurso Kindle, o que é reflexo um pouco dessa imaturidade como escritora. Eu fui buscando alternativas de começar as publicações. Eu tentei um primeiro livro, indo atrás das editoras, eu escrevi, né, aquela visão romântica do escritor. Você senta, escreve e depois você encontra uma editora. Isso não é tão simples assim. Eu não consegui uma editora. Eu acho também que aquele livro está até engavetado. Eu acho que ele não tem a maturidade suficiente para isso. Fiz outros 2, então, como eu disse, para o concurso Kindle, mas isso eu acho que ainda precisava encorpar, e foi através de cursos de escrita criativa, de escritor profissional, que eu fui enxergando as outras possibilidades. Eu acho que agora, né, fazendo esse lançamento no final do mês de setembro, dia 29 de setembro, nas Névoas da Tempestade, vou até que mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês a capa, mostrar um dos marcadores que eu fiz. Eu faço tudo, a arte, os detalhes, porque eu também gosto muito de desenhar. Então a capa, eu queria um capista, mas eu acabei me desencontrando, aí o capista estava ocupado com outras coisas, eu estava com pressa, então eu acabei fazendo a capa. Mas nessa nova versão, meu novo livro, ele vem com mais maturidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a leitora crítica, que me devolveu aí inputs importantes para o meu livro, assim como a revisora de texto. Que aula! Eu fiquei apaixonada pelo trabalho da revisora. Foi maravilhoso. Eu aprendi, a cada correção que ela fez, eu aprendi algo novo. E fazendo toda uma campanha de marketing, usando aí meus conhecimentos do passado para lançar meu livro de uma forma mais profissional. Eu tenho uma mentoria, a Carreira Literária oferece esses cursos, essas mentorias que vão nos ensinando um passo a passo, porque existe, como qualquer outra profissão, existe uma série de aprendizados que você tem que viver aquilo, tem que entender isso para conseguir a melhor forma de fazer esse livro ser publicado, chegar aos leitores, ter toda essa... precisa de todo esse passo a passo. E falei que tinha a ver com a independência, né? Porque eu acho que toda a história começa ali. Eu buscava independência e agora eu consigo, mediante toda essa trajetória na nutrição, eu estou viabilizando a minha trajetória como escritora. E eu gosto muito de desenhar, como vocês perceberam, trabalhar com a capa. E eu até mostrei hoje nos stories uma aquarela que eu fiz do Museu do Ipiranga. Hoje é 7 de setembro, aqui perto, eu moro pertinho do museu. Tanto é que meu segundo livro da Amazon, Nos Jardins do Museu, é uma história que se passa ali no bairro do Ipiranga, pertinho do museu, aqui onde eu moro. E é bem interessante também, se vocês tiverem curiosidade, mas eu queria trazer um pouco disso, de quem eu sou, o que eu faço. Então eu faço aquarela, eu faço aquarela de intrometida, né? Eu nunca tive aula, né? Eu desenho e pinto por hobby, assim, por tentativa e erro. Acabei fazendo a capa do novo livro por tentativa e erro. Mas são coisas que eu pretendo estudar mais, assim como me aprimorar no que mais me importa, que é ser escritora, né? Então essa é uma longa jornada que vai até o fim dos meus dias.
e que eu espero que vocês possam me acompanhar nesses momentos e espero que tenha sido interessante saber um pouquinho desse passado que mistura nutrição, letras, pintura, capa, um pouco de teatro, atriz frustrada. Enfim, não, eu sou uma atriz resolvida, não sou atriz. Sou escritora e espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.